Quais são as 3 que ele resumiu? Pratique a justiça. Pratique a justiça. Você quer ter uma espiritualidade? Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E seja humilde. Tá bom. Tudo aquilo que os sacerdotes exigiam e cobravam, e todo o sangue, toda coisa que era complicada, vamos resumir. E o resumo de tudo é o seguinte: seja uma pessoa justa, seja uma pessoa fiel e seja uma pessoa humilde. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Mas Deus, que nunca me esqueceu, pegou a minha história e reescreveu, virou o universo voltando o filme ao começo. Reflexão do dia. Pra me abençoar. Mateus 24, 6 a 10. E eu que era o último da... E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Quantas vezes fui o último da... Glórias ao Rei Jesus. O primeiro a chegar, mas por não ser importante, atendi outra pessoa em meu lugar. Mas Deus, que nunca me esqueceu, pegou a minha história e reescreveu, virou o universo do avesso, voltando o filme ao começo, parou o tempo para me abençoar. O essencial para uma espiritualidade viva. A primeira coisa, antes de eu ler o texto bíblico, é eu responder uma pergunta. Existe uma espiritualidade que não seja viva? Existe uma espiritualidade morta? Para responder essa pergunta, eu vou pedir que você leia comigo a carta de Tiago. Carta de Tiago. Ele é presumivelmente irmão de Jesus, escreveu uma epístola. E na epístola de Tiago, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13, nós encontramos a resposta a essa primeira pergunta. Existe uma espiritualidade morta? Tiago, capítulo 3, versículo de número 13, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o mostre pelo bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo, entre aspas, de sabedoria, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura, depois é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Eu quero mexer hoje com alguns pressupostos, ideias que nós temos na nossa cabeça. E durante todo esse mês de agosto, eu quero mexer com algumas coisas que a gente tem como fundamento, que a gente acha que são sólidas, que fazem parte do nosso imaginário religioso. E eu quero que você não tenha medo de mexer com a sua religiosidade. Porque a gente tem medo de mexer com a nossa religiosidade. Eu tinha um pastor amigo meu que ele dizia assim: Ricardo, eu morro de medo de entristecer o Espírito Santo. Ora, se nós vamos falar sobre espiritualidade viva, e se eu estou dizendo que existe uma espiritualidade, não eu que estou dizendo, Tiago diz que tem uma espiritualidade, uma sabedoria que não é de Deus, que ela produz morte, ela produz egoísmo, ela produz inveja. Nós temos que desmontar esse edifício. Nós temos que desmontar essas lógicas. Porque é claro que se existe uma espiritualidade viva e existe uma espiritualidade morta, nós só vamos conseguir edificar a espiritualidade viva se a gente derrubar, ou se a gente minar, pelo menos, os alicerces da espiritualidade morta. Mas eu concordo com esse pastor, amigo meu, quando ele diz assim: eu não quero mexer nessas coisas porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. E nem eu quero entristecer o Espírito Santo de Deus, e nem eu acho que nenhum de vocês deveria querer entristecer o Espírito Santo de Deus. Então não tenha medo de heresia. Não tenha medo de entristecer o Espírito Santo de Deus e as nossas convicções e as nossas certezas, se tudo que a gente falar e tudo que a gente pensar passar por 4 filtros, 4 peneiras. Tudo que você pensar a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, se passar por essas 4 peneiras que eu vou falar hoje à noite, não precisa ter medo. Primeira peneira. São 4 perguntas. Tudo que eu pensar a respeito da Bíblia, de Deus, do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito da fé, tudo que eu pensar, se passar por essas 4 perguntas, eu não tenho que ter medo. Primeira pergunta: o que eu estou pensando aplica-se a todas as pessoas indistintamente? Em outras palavras, o que eu estou pensando diz respeito à minha classe social, ao meu gênero? Aplica-se à minha cultura? Aplica-se à minha cidadania brasileira? Ou isso que eu estou pensando aplica-se e tem a ver com os índios da Amazônia? Tem a ver com os refugiados venezuelanos? Tem a ver com os negros? Tem a ver com os refugiados da guerra da Síria? O que eu estou pensando aqui é algo que diz respeito ao meu grupinho, à minha bolha, ou é algo que diz respeito à humanidade?
Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o nosso grupinho. Deus não amou a minha etnia. Deus não amou as pessoas com a minha cor de pele. Deus não amou as pessoas que estão com a minha classe social. Deus ama a todos, indistintamente. Deus amou o mundo de tal maneira. A segunda pergunta: contribui com a minha humanização? O que nós estamos pensando aqui contribui com a minha humanização, com o meu crescimento humano. Vai fazer de mim uma pessoa mais dócil, mais terna, mais humilde? Ou vai tornar-me um boçal? Ou vai tornar-me um egoísta? Ou isso está gerando em mim, ou gerando no meu grupo, vaidade, disputas por cargos e por ganância de dinheiro? Isso que nós estamos pensando aqui hoje à noite, objetiva criar nas pessoas uma humanidade mais elegante, mais cheia de vida. Terceira peneira. Isso que nós estamos pensando aqui hoje à noite tem a ver com Jesus. Isso nega ou afirma a vida que Jesus viveu aqui na terra. O trato de Jesus, a maneira de Jesus lidar com as pessoas. Quarta pergunta: faz sentido? São 4 perguntas. Primeiro, contribui com toda a humanidade ou contribui só com o meu grupo? Segunda pergunta: contribui com a minha humanização? Me faz uma pessoa menos egoísta ou mais egoísta? Terceiro, tem a ver com Jesus? Quarto, faz sentido? Porque se não fizer sentido, né, se eu estiver falando aqui sobre os habitantes de Marte, não faz sentido. Porque não faz sentido com a vida, não faz sentido com a terra, não faz sentido com o chão da fábrica, não faz sentido com quem anda de metrô, não faz sentido com quem tem que esperar em fila de hospital, não faz sentido. Então, as minhas 4 perguntas: se a minha espiritualidade, ou se a minha reflexão sobre espiritualidade lidar com essas 4 perguntas, eu não tenho que ter medo. Eu posso pensar. Eu não tenho medo de, inclusive, transgredir. Eu não tenho medo de, inclusive, negar algumas coisas que são comumente aceitas como se fossem da espiritualidade viva, mas não são. São mera religiosidade vazia. Então, passando por esses 4 filtros, deixa eu dizer algumas coisas para você. Primeiro, quando falamos de espiritualidade, nós temos que, primeiro passo é reduzir, é resumir, é sintetizar. Quando falamos de espiritualidade, a gente tem que tentar resumir tudo aquilo que a gente está pensando numa frase, num conceito, numa ideia. Uma ideia à qual você possa se agarrar. Quando falar de espiritualidade, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as religiões complicam. Muitas vezes as religiões criam uma burocracia para a gente entender Deus, que é complicada demais. E aí você que não tem teologia, que não é filósofo, você que não tem um berço, né, não foi criado dentro do meio religioso, você fala assim: eu não vou entender isso nunca, é muito complicado. É muito cheio de meandros, é muito cheio de como diz lá no Ceará, é muito cheio de lero-lero, não dá para a gente entender, eu não consigo entender, é muita coisa. É um cipoal de protocolos, é um arsenal de pensamentos, que eu que sou leigo, eu que sou
uma pessoa comum, eu que sou pai de família, eu que sou a mãe, eu não estou entendendo, não consigo entender. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu sigo o exemplo de Jesus. Porque os judeus, eles tinham 600 e tantos mandamentos, 700 e tantas ordens, tinha um monte de coisas que eles tinham que fazer, tinham comida que era proibida, tinha roupa que era proibida, tinha dia que era proibido. Aí vem o profeta Miqueias. E o profeta Miqueias diz o seguinte, olha, tudo isso que a lei diz, que é complicado, que é cheio de exigência, de cobrança, de mandamento, tudo isso, vamos resumir em 3 coisas. Como eu falei, espiritualidade, a gente tem que aprender a resumir. E o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, resume em 3. Quais são as 3 que ele resumiu? Pratique a justiça. Pratique a justiça. Você quer ter uma espiritualidade? Pratique a justiça. Ame a fidelidade e seja humilde. Tá bom. Tudo aquilo que os sacerdotes exigiam e cobravam, e todo o sangue, toda coisa que era complicada, vamos resumir. E o resumo de tudo é o seguinte: seja uma pessoa justa, seja uma pessoa fiel e seja uma pessoa humilde. Se você tiver essas 3 na sua vida, está de bom tamanho para Deus. Jesus pegou esse conceito de Miqueias, 3, ele resumiu para 1. Tudo o que a lei diz é: ame a Deus, ame o próximo, como você ama a si mesmo. Tá bom. O amor resume toda a lei e todos os profetas. Toda a lei e todos os profetas, resumido num só mandamento: amar. Se você amar, e aí João pegou esse conceito e entendeu, e disse: aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Tá bom, tá de bom tamanho. O segundo passo que a gente tem que aprender na nossa prática de espiritualidade é absolutizar o que é absoluto e relativizar o que é relativo. Não é complicado. O que é absoluto, lide, trabalhe como um absoluto. O que é relativo, não tenha medo de tratar como uma coisa relativa. Por exemplo, a vida é um absoluto. A defesa da vida é um absoluto. O reconhecimento da dignidade do outro é um absoluto. Todos nós somos dignos. E por que somos dignos? Porque todas as pessoas carregam em si a imagem de Deus. Isso é um absoluto. Para um cristão isso é inegociável. Na Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas tem alguns absolutos. O absoluto, por exemplo, da liberdade. É um absoluto. Nenhum sistema deve cercear a liberdade do outro. É um absoluto. O absoluto à vida, o absoluto à busca da felicidade, esses são absolutos, são inegociáveis. Na nossa Constituição, a tortura é um crime hediondo que não prescreve. Isso é um absoluto. Agora, existem coisas que são relativas. E o que é relativo, não tem problema nenhum você relativizar. Algumas pessoas às vezes me acusam. Dizem assim, o Ricardo é muito relativista. Aí eu digo, e o que é que há de errado em ser relativista? Desde que eu esteja relativizando o que é relativo. Por exemplo, Jesus não teve problema nenhum em relativizar o sábado, que para o judeu era absoluto, mas Jesus disse não, o sábado não é absoluto.
Tanto que ele curou um homem que tinha uma mão mirrada no dia de sábado. Curou um paralítico que estava há 38 anos num tanque, num sábado. Como querendo dizer o seguinte, a vida é mais importante do que o sábado. Então o sábado ser relativizado em relação à vida, não tem problema nenhum. Jesus relativizou a lei. Quando que Jesus relativizou a lei? Quando a mulher foi apanhada em adultério, e o que é que dizia a lei? A lei dizia que aquela mulher devia ser apedrejada. Mas em nome da misericórdia, em nome da vida, Jesus relativizou a lei. E relativizou a lei também quando ele disse que os soldados de Davi comeram os pães da preposição, que eles não podiam comer, mas eles comeram porque estavam com fome. Se tem uma lei que diz que você não pode comer e você está com fome, suspenda-se a lei para dar de comida às pessoas. Então, relativizar o que é relativo não está errado, desde que seja relativo. Dito isso, o que é uma espiritualidade viva? Espiritualidade viva é toda espiritualidade que gera em nós paz e não intranquilidade. A espiritualidade viva gera em nós paz. Às vezes eu fico prestando atenção no tom de voz das pessoas que oram. Eu faço isso. Não sei se está certo, mas eu faço. Eu fico prestando atenção no tom de voz das pessoas que oram. E eu acho interessante como as pessoas, quando vão orar, mudam o tom de voz de uma maneira esquisita. Esquisita. Irmão, vamos orar? Senhor, meu Deus! O que está acontecendo? Parece que tem uma angústia embutida na voz. Parece que a nossa espiritualidade não nos dá paz de falar com Deus. Parece que a nossa vida não cabe na agenda de Deus. Parece que eu não sou merecedor de falar com Deus. Então, uma espiritualidade viva é aquela que enfrenta, que faz frente à sensação religiosa de que eu tenho sempre culpa no cartório. Tenho sempre culpa no cartório. Lá no Ceará tinha um sujeito que era conhecido como... E eu apanhei da minha mãe, às vezes, em nome desse cara. Que minha mãe dizia assim, aqui em casa é na lei do Chico de Brito. E eu ficava, quando criança, perguntando quem é esse maldito Chico de Brito, que minha mãe usa como argumento para me bater. E na lei do Chico de Brito dizia assim, eu bato nos meus filhos até quando não sei porque estou batendo, porque eles sabem porque estão apanhando. Imagine. Então, às vezes nos auditórios religiosos perdura entre nós essa sensação de que a gente nunca chega no nível da aceitação de Deus. Que a gente nunca tem o favor de Deus, porque a gente nunca se fez merecedor o suficiente. Há alguma mancha não declarada dentro do meu peito. E aí eu vejo uma religiosidade do estresse, dessa busca pela superbênção que não chega nunca, do milagre arrasa quarteirão, que no final eu não tenho, e eu me culpo por isso. E eu vou dizer um segredo para vocês, e os pastores faturam em cima disso. Qual é a espiritualidade viva? É quando a paz no meu coração, na relação minha com Deus. Segundo,
Espiritualidade viva é aquela que faz do amor e não do poder a melhor maneira de compreender Deus. Que é outro problema da nossa espiritualidade. Nós preferimos compreender Deus a partir do poder e não do amor. Às vezes eu vejo as músicas que a gente canta, na métrica da música, cabe direitinho a gente cantar assim, amoroso tu és. Mas a gente não faz essa opção de cantar amoroso tu és. A nossa opção é cantar poderoso tu és. Porque, de alguma maneira, nós achamos que conhecer Deus a partir do poder traz mais tranquilidade à nossa alma. Mas não traz. Quando se conhece Deus a partir do poder e não do amor, isso provoca na nossa espiritualidade essa sensação desse outro que está tão longe da gente, está tão distante, não distante geograficamente, está tão distante em substância. Deus é tão diferentemente outro de nós, que é por isso que a nossa espiritualidade em relação a Deus é uma espiritualidade do sacrifício, é uma espiritualidade do dever, porque nós nos sentimos sempre a ralé da ralé em relação a esse outro que é tão absolutamente santo, que é tão absolutamente outro, que nós não temos espaço para nos aproximarmos de Deus como filhos e filhas amadas e amados. Ora, a Bíblia descreve Deus de uma maneira peremptória como amor. E dentre o imaginário bíblico todo do Antigo Testamento, qual foi o preferido de Jesus para mostrar Deus a nós? Quando vocês orarem, orem dizendo o quê? Soberano Senhor, eterno arquiteto do universo, fala com Deus como? Pai, meu Pai. Dentre todo o imaginário bíblico, o preferido de Jesus, para que nós conversássemos e tivéssemos acesso a Deus, é o do amor. Então, espiritualidade e vida é aquela que gera em nós o fruto que dignifica a vida. Espiritualidade viva é aquela que gera em nós o fruto que dignifica a vida. Gálatas 5, 22 e 23 diz que quando o Espírito de Deus está em nós, não nos torna pessoas poderosas. Quando o Espírito de Deus está em nós e nos enche, e nos preenche, e nos reveste, e nos plenifica, que são todos imaginários da ação do Espírito em nós, o Espírito enche, reveste, plenifica, transborda. Todas essas imagens do Espírito em nós é para produzir amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é o fruto do Espírito? São homens e mulheres nas relações com a vida, não com as relações com o céu, nas relações com a vida, que vivem de tal maneira que esse Deus que é amor, esse Deus que está implicado com a vida, se mostra através da gente. Qual é a espiritualidade viva? É aquela que tem paz com Deus, é aquela que prefere olhar Deus não como poder, mas como amor, e é aquela que transborda através da nossa vida em amabilidade, em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em paciência, em autocontrole. É aquela que gera homens e mulheres que mostram a esse mundo o amor de Deus. Amém. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade.
e, ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.